Olá, Marta, tudo bom? Marta Gabriel, é um grande prazer recebê-la aqui nesse bate-papo. Prazer todo meu, Luciana. Obrigada pelo convite. Nada, eu que agradeço. Marta, me conta, como é que da engenharia, você foi para o marketing e para o design? Então, quando me formei, eu sempre gostei muito de gente, sempre gostei muito de artes, mas quando me formei, eu sentia muita falta da interface humana. Então, acho que eu fui buscando, né? Então, eu saí da engenharia, não saí na realidade, mas quando eu era engenheira já eu comecei a olhar que faltava essa interação humana, aí precisava de mercado, eu fiz minha primeira pós em marketing, depois quando eu já tinha feito pós em marketing, a internet aconteceu, eu vi que faltava habilidade de design para mim, eu fui fazer design, aí daí para o caminho das artes já é um passinho, e então eu fui, acho que, em busca dessa coisa da humanidade, né? Sim. Você foi sempre buscando, uma coisa foi puxando a outra, né? Isso, exatamente. Fui seguindo o coração. Eu brinco, sempre falo para as pessoas que às vezes crescer dói. Porque quando você segue o coração, as pessoas às vezes falam: Nossa, mas você, eu fui primeira aluna de turma na engenharia. Assim, ninguém acreditava que eu estava desviando o caminho, né? Então tem muita pressão de mercado, pressão das outras pessoas, mas a gente tem que ouvir aquilo que está dentro da gente. Então eu até brinco que antes o pessoal achava que eu era louca, agora o pessoal acha legal, mas E você acha que isso é uma característica feminina? eu acho que as mulheres têm mais isso, né? Dessa coisa de ouvir o coração, de ouvir sentidos. A mulher é mais sociável, né? Isso tem estudos que comprovam. E tem isso. Agora, eu acho que tem muito da personalidade também, né? Tem pessoas que têm essa coisa de enfiar o peito. E é até legal a gente falar disso, porque hoje tem uma coisa que é muito valorizado, que é o empreendedorismo, a inovação. Eu trabalho com isso, mas eu valorizo também as pessoas que são os fazedores e os acabadores. Então, às vezes a gente fala pouco disso, hoje a gente está na era que fala bastante de startup. Eu acho muito legal, precisa desse povo, a gente tem que ter incentivo para essa coisa da inovação e do empreendedorismo, para crescer, para tudo. Só que se não tiver as pessoas que estão satisfeitas em terminar o que os outros começam, colocar os pingos nos is, solidificar a base, também não existe inovação, existe só ideias e só o ímpeto de fazer. Então eu valorizo muito as pessoas que estão comigo, que têm essa característica de fazer acontecer aquilo que eu venho sempre na frente, tentando trazer com essa inquietação que eu tenho, né? E qual foi o maior desafio, assim, da sua carreira? O maior desafio, ai, eu acho que é me chamar de artista, porque eu lembro que eu já tinha, estava fazendo trabalhos em artes há muito tempo, já estava ganhando prêmio, e como minha formação veio da parte técnica, para mim, assim, artista tem uma aura, né, uma aura sagrada. E aí eu lembro que eu começava nos eventos de científicos de artes, que eu punha trabalho, paper, e aí as pessoas me apresentavam como artista, e eu achava aquilo, para eu começar a me chamar de artista, demorou. Eu Conta um achava pouquinho disso, desse seu outro lado que muita gente não conhece, né? ah, Então, que esse lado artístico. isso, que legal. Porque assim, apesar de eu gostar muito, eu estudei piano quando eu era jovem, meu pai gostava muito de artes, então essa coisa de você estar sempre olhando museu, entendendo história da arte, etc., sempre foi uma coisa que eu olhava como contempladora, admiradora. E piano eu parei de estudar quando eu entrei na faculdade, eu fiz 7 anos de piano. Só que depois, engenharia, 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 quando eu fazia pós em design na Belas Artes, há uns, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, uma professora minha que eu amo, que chama Silvia Laurenti, hoje ela é amiga do Peito, parceira de trabalho artístico. Eu fiz o paper, a monografia da disciplina dela, e aí ela falou assim: Marta, por que que você. Era sobre anamorfose, que é muito legal você usar perspectiva para esconder imagem dentro da imagem, né? Eu adoro essas coisas. Aí ela falou: por que você não coloca isso no congresso científico que a gente vai ter de semiótica? Eu falei: eu, congresso científico, eu sou de mercado. Aí ela falou assim: coloca, eu tenho certeza que seu paper vai ser aceito. Aí foi aceito, então já foi o primeiro degrau para eu ir para essa área, né? E aí, nesse congresso, quando eu apresentei meu trabalho, tem outro cara que eu amo, hoje é meu amigo, ele era doutorando na época, que é o Jorge Luiz Antônio, que mexe com poesia digital. Ele falou: Marta, por que você não faz uma poesia digital para a mostra que vai ter no Mackenzie na semana que vem? Isso acho que era 2002, por aí. Eu falei assim: mas eu não sou artista, eu não faço poesia. Ele falou: eu tenho certeza que você faz, por que que você não experimenta? E bom, aí eu fiz e o board aceitou, e aí até hoje esse trabalho
que é Reflexões no Vazio, ele consta da Wikipedia espanhola como um exemplo de holopoesia. Aí eu falei assim, nossa, então que legal, eu posso fazer. Aí que eu comecei a fazer um trabalho por ano, aí eu, devagarzinho, sabe, você vai gatinhando. Eu falei, vou fazer então mestrado em artes. Aí eu fiz minha carreira e adoro, eu participo, tenho um prêmio pela Bienal de Florença, participei já de exposição aqui no Brasil na Bienal do Itaú Cultural, a Fiat Mostra Brasil em 2006, que foi onde tem a Bienal mesmo, né, no Porão das Artes. Então, ou seja, assim, amo, e tem um monte de amigo artista, eu acho que essas áreas conversam bastante, é muito legal. Ah, legal, bacana. E você acha que falta inovação no empreendedorismo feminino? Eu acho que falta inovação de maneira geral no empreendedorismo no Brasil. Por quê? O Brasil é muito bom de ideias, mas eu tenho um monte de números que mostram que a gente está na lanterna dos ranqueamentos de inovação. A gente não patenteia, a gente não faz com metodologia, ou seja, a gente não transforma uma ideia em algo que seja valor para o mercado. Então, eu brinco que o Silvio Meira também fala isso, que inovação é a sua ideia faturando, emitindo nota fiscal, né? Ou seja, é algo que você coloca e que agregue valor. Para fazer isso, a gente não pode ficar no campo das ideias, a gente tem que ter metodologia. Tanto que tem um TED, um TEDx que eu fiz, o último que eu fiz, finalzinho de 2013, que é justamente isso, que é da lagarta à borboleta. Então, você tem aquela ideia que começa ali, mas ela tem que se transformar na borboleta. E isso requer um processo de transformação, e é trabalhoso. Então, isso no Brasil falta no geral. Então, que nem as mulheres têm muito boa vontade. Eu lembro que ano passado eu fui, comecei no ano passado, eu fui júri do Startup Weekend Women, que foi em João Pessoa, foi muito bacana. Então, as mulheres têm um monte de ideia, elas estão preparadas, põem a mão na massa. Mas se você não pegar toda aquela energia, aquela garra, e colocar com metodologia, você vai gastar dinheiro, vai jogar fora, não vai fazer de maneira apropriada, não vai conseguir agregar valor. Então, isso é um alerta, na minha opinião, para o Brasil de maneira geral. A gente precisa ter mais método, começar a fazer, que nem alemão faz, que nem outras culturas fazem. O Clemente da Nóbrega, que é um cara que eu adoro, ele fala que o Brasil não tem um sistema operacional de inovação. Tudo trava. A burocracia trava, as coisas travam. A gente tem que mudar o sistema operacional do Brasil para ter um sistema operacional inovador. Entendi, é verdade, é a mais pura verdade, né? E o que você vê, como é que você vê o empreendedorismo feminino hoje em dia? Hoje as mulheres são responsáveis, devem ter mais números do que eu até, por uma boa parte desse empreendedorismo. O Sebrae, eu acho que ajudou muito também nesse caminho, além dessa onda de startups, olhar um pouquinho para as mulheres. O Sebrae faz um trabalho muito bacana com mulheres para abrir pequenos negócios. Então, os pequenos negócios, muitos deles são comandados por mulheres, uma grande maioria. Inclusive, tem N cases que, se você for olhar no cooperativismo também, a OCB é cliente minha, e você precisa ver que interessante as mulheres agricultoras que se associam a uma cooperativa e começam a trabalhar em algo um pouco maior. Então, mesmo as pequenininhas que faziam doce em casa, então a mulher tem essa coisa, porque a mulher sempre teve que administrar uma casa, administrar as vidas das pessoas ao redor. Muitas das mulheres são que administram as finanças também. Então, acho que foi um passo para você acabar acontecendo. E o Brasil tem essa cultura da ideia de vamos pôr a mão na massa, de fazer isso. Então, eu acho que de uns anos para cá, o Renato Meirelles tem um monte de números disso, que hoje, principalmente nas classes C, as classes emergentes, né, a mulher tem um papel assim importantíssimo, é chefe de família, traz a maior renda, e isso muda o cenário de empreendedorismo no Brasil, muda a cara do empreendedorismo no Brasil, né? Principalmente desse empreendedorismo que vem do artesanato, dos pequenos negócios. Se a gente for falar do empreendedorismo ainda na área de tecnologia, se você for olhar a startup, tem menos mulher do que homem ainda, porque tem uma característica mais masculina. Mas nesse que depende do vamos fazer, pegar as coisas que a gente já faz no dia a dia e transformar, muita mulher montou negócio com e-commerce, vendendo através do Facebook, fazendo bijuteria, fazendo doce, fazendo artesanato, essas coisas que estão bem próximas já da rotina de uma dona de casa, de uma mulher em geral, né? Entendi. Maravilha. E você tem alguma mensagem para a mulher que está agora aqui nos assistindo, né, que é empreendedora? Você tem alguma dica, alguma mensagem final? Fica à vontade. Tem sim. Que é aquilo que eu falei até mesmo da minha carreira, né? Que pra gente crescer dói. Mas se a gente não ouvir o coração, a gente murcha e fica amargo. Aí fica o resto da vida reclamando por que eu não fiz isso, por que eu não fiz isso. Então, se você tem uma ideia que no seu coraçãozinho é forte,
vai atrás. Eu brinco que a gente tem que fazer uma loucura por dia para se manter são, né? E seja essa a sua loucura, aquela paixão, aquela coisa que você tem. Eu digo que a principal característica do sucesso é show up. Todo dia você está ali, aparecer, se mostrar para trabalhar. Então, a persistência de você não desistir e fazer mais um dia, fazer mais um dia, não desistir do seu sonho, eu garanto que todos vão ter sucesso. Só que assim, tem que enfrentar as dificuldades do dia a dia, e se você realmente estiver disposto, você chega lá e chega. Eu não conheço uma pessoa que foi persistente, que hoje não está super bem, não chegou lá e não realizou o sonho. Então, coragem e muita paixão. Isso aí, maravilha. Adorei, Marta. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Prazer, maior prazer. E toda vez que você quiser, estou aqui, estou às ordens, com o maior carinho, tá bom? Ah, muito obrigada. E você que está assistindo, espero também que você tenha gostado aqui do nosso bate-papo com a Marta Gabriel. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Um beijo, querida.